Pessoal, estou aqui no nosso pomar novo de maracujá, que a gente está fazendo todo o acompanhamento dele nessa série de vídeos de pomar do maracujá do zero, né? A gente está fazendo esse acompanhamento todo aqui no campo. E o que acontece, pessoal? Eu já mostrei para vocês que esse nosso pomar de maracujá está produzindo há algum tempo, mas por conta da demanda de vídeos, eu não tinha continuado ainda com os episódios da série. Então, o que acontece? Vamos fazer agora, depois que nosso maracujá começa a florir, começa a produzir, a gente tem que realizar a polinização, tá? Na verdade, não é que a gente tem que realizar essa polinização, ela pode ser feita naturalmente através dos polinizadores naturais do maracujá, que são as abelhas mamangava. No entanto, para a gente garantir bom aproveitamento dessas flores, do florescimento e garantir um alto vingamento de frutos, é interessante que a gente realize a polinização manual da cultura do maracujá. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como a gente faz essa polinização manual, tá? Tem que ter técnica e tem que ter cuidado, não é feito de qualquer forma, tá bom? Então aproveite esse segundinho para você se inscrever no canal e não perder nenhum vídeo nosso. Deixe seu like aqui, se aparecer o botão de hypar, você clica também no botão de hypar, tá bom? Deixa um comentáriozinho pra gente no final do vídeo também. Eita, que caiu sol no olho. Deixa um comentáriozinho no final do vídeo pra gente também, que ajuda muito, eu gosto muito de interagir com vocês. Outro detalhe, pessoal, aqui no nosso canal a gente tem também um clube de membros, que você tem acesso, assinando nos planos, você tem acesso a conteúdos exclusivos, a um grupo no WhatsApp comigo e com outros produtores, tem acesso aos nossos cursos que a gente está lançando no nosso manejo, a gente mostra o nosso manejo, abre ele completamente para vocês, e a gente tem já o manejo do maracujá sendo lançado no clube de membros, então os membros já estão assistindo esses nossos vídeos, dessas nossas aulas do manejo de maracujá que a gente faz aqui no nosso pomar, tá? E várias outras vantagens. Então vai lá, clica aqui em seja membro ou vai na descrição no comentário fixado que tem um link para você se tornar membro do canal. E eu tenho certeza que o clube de membros ajuda muito você, vai ajudar muito você, beleza? Então vamos lá, vamos começar a falar sobre essa etapa de polinização do maracujá. Então, como eu acabei adiantando para vocês no início do vídeo, pessoal, a polinização do maracujá ela pode ser feita de duas formas. Da forma natural, que é feita pelas abelhas mamangavas, que são os polinizadores naturais do maracujá, e é um negócio perfeito na natureza, porque as abelhas mamangava, quando elas visitam as flores do maracujá, pessoal, as costas dela esbarram justamente nos anteras, que são os órgãos masculinos que armazenam o pólen. Então a abelha mamangava fica toda coberta de pólen do maracujá, parece um besouro dourado, né? E quando ela vai sair da flor do maracujá, as costas dela esbarram nos estigmas, que são os órgãos femininos do maracujá, que é onde a gente deposita o pólen para que ocorra a fecundação e realmente se concretize a polinização de forma geral, tá? Então é um negócio perfeito na natureza, é uma obra de Deus realmente, é fascinante. Eu vou deixar aqui alguns vídeos para vocês, já deve estar aparecendo aqui na edição do vídeo algumas imagens das mamangavas aqui que tem no pomar polinizando o maracujá, então é perfeito. Só que o que acontece, pessoal, as abelhas mamangavas elas não estão preocupadas com a nossa produção de maracujá, elas estão ali para se alimentar. Então o que acontece é o seguinte: a polinização do maracujá, para que ela seja bem sucedida e tenha um alto vingamento, ela precisa ser uma polinização cruzada. Você precisa trocar pólen entre flores de plantas diferentes que não tenham parentesco, tá? Então eu tenho uma planta aqui atrás de mim, tá? E ela tá florindo, vamos dizer, tá? Eu tenho que pegar o pólen dessa minha flor aqui, dessa minha planta, e levar para essa outra planta aqui, por exemplo, alguma delas que também está florindo, e depositar o pólen e trocar pólen entre elas, tá? Se eu pegar o pólen dessa minha de alguma flor dessa minha planta e polinizar outra flor dessa mesma planta, eu não tenho uma alta efetividade na minha polinização, eu não vou ter frutos nesse caso, tá? Não vai ocorrer a fecundação. Então o maracujá precisa dessa polinização cruzada. Por isso que a gente fala muito que para você ter produção de maracujá, você tem que ter mais de um pé, tá? Mesmo no seu pomar doméstico, é interessante que você tenha mais de um pé plantado de maracujá, para que você tenha uma boa produção, porque vai trocar pólen entre as plantas. Ah, Ricardo, mas eu só tenho um pé e ele produz mesmo assim. Muito provavelmente alguém na sua região também planta maracujá e ocorre essa polinização cruzada das suas plantas com as plantas dele sem você saber, porque as abelhas elas viajam boas distâncias, tá? Então essa polinização cruzada lá acontece e você só não sabe, tá? Mas aí o que acontece no final das contas? Eu estou falando das mamangavas e depois falei de polinização cruzada. O que acontece é que as mamangavas elas não estão nem aí se a gente precisa realizar a polinização cruzada para ter um plantio, uma produtividade boa. Porque elas estão ali para se alimentar.
Elas não estão ali para, eu vou ajudar o Ricardo aqui a produzir mais maracujá. Não necessariamente, tudo bem que tem os propósitos de Deus no meio, mas elas não estão ali para isso. Elas estão ali para quê? Para se alimentar. Então ela vai visitar as flores de forma aleatória. E pode ser que muitas vezes ela não realize a polinização cruzada 100% das vezes, né? E aí acaba que o nosso rendimento de produtividade baixa um pouco. Por isso que é interessante que mesmo que você tenha mamangava na sua região, sendo um produtor de maracujá comercial, você realize a polinização cruzada, você realiza a polinização manual, perdão, para você garantir que você vai ter alto aproveitamento das suas flores e uma boa produtividade, porque você vai garantir que a polinização cruzada está sendo realizada, tá? Essa polinização manual, pessoal, é exatamente isso que provavelmente vocês estão pensando. A gente tem que ir nas flores do maracujá, aqui do nosso pomar, coletar o pólen de uma, levar para outra e depositar esse pólen na outra. Coletar o pólen dessa outra e levar para uma outra, e assim vai, e assim por diante. Então a gente vai fazendo essa polinização de planta em planta, tá certo? Isso, pessoal, que eu tô falando para vocês, não tô tirando da minha cabeça, não. Tem muita gente que acha, putz, cara, mas isso é um negócio inviável, não sei o que e tudo mais. Pessoal, não é inviável, é trabalhoso, obviamente. É um dos maiores trabalhos que a gente tem aqui no maracujá, na época de florescimento, a gente tem que fazer essa polinização manual, mas dá resultado e é uma recomendação para plantios comerciais. Aqui a gente vai ver alguns trechos de recomendação disso pela Embrapa, por exemplo, tá? Então, sim, é uma técnica que vai garantir uma alta produtividade para você, tá? Então, vamos lá, pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês a flor do maracujá. Tô com uma aqui, uma flor aberta, bem bonita, né, como vocês podem ver. E o que acontece? A gente tem os órgãos aqui da flor do maracujá. Nós temos aqui os órgãos femininos, que são os estigmas, e os órgãos masculinos, que são os anteras, tá? Nos órgãos masculinos, que são os anteras, pessoal, a gente consegue coletar o pólen. Então vou pegar aqui, ó, um pouco de pólen para mostrar para vocês, ó. Já tem pouco pólen, provavelmente porque já passou alguma mamangava aqui e já coletou boa parte do pólen. Mas a gente tem um pouquinho aqui ainda, ó. Deixa eu pegar aqui um pouquinho para mostrar para vocês um pouquinho mais, tá vendo? Então ainda tem pólen aqui na flor do maracujá, tá? E o que a gente vai fazer com esse pólen que a gente coletou nos anteras dessa nossa flor? Os anteras são essas partes aqui, essas pequenas bolsas aqui de pólen. Vocês podem ver, ó, que se eu virar aqui lá para cima, ó, vocês conseguem ver, ó, que fica o pólen armazenado aqui, ó, nelas, tá? Então a gente passa o dedo aqui nelas, ó, vocês podem ver, a gente coleta o pólen. O que a gente vai fazer com esse pólen aqui? A gente vai passar nos estigmas dessa mesma flor? Não, a gente vai procurar outra flor de outra planta e vamos passar esse nosso pólen no estigma dela, tá? Então deixa eu procurar outra flor aqui. Eu vou passar o pólen dessa nossa flor naquela. Aqui, ó, pessoal, encontrei outra flor de outra planta. E aí eu vou passar agora, ó, o meu pólen daquela que é a minha outra flor aqui nos estigmas dessa minha flor aqui diferente. Vocês podem ver, ó, os estigmas delas aqui, ó, cheio de pólen já, tá vendo? Então, o que acabou de acontecer aqui? Acabou de acontecer a polinização cruzada. Tá? E agora eu posso pegar, por exemplo, o pólen dessa flor aqui, tá? Vou pegar aqui, ó, os anteras dela, ó, cheio de pólen, ó, tem até mais pólen que a outra. O dedo aqui parece que eu acabei de comer um Cheetos. E aí eu posso ir em outra flor nossa agora e polinizar. Posso inclusive voltar naquela nossa lá e polinizar, porque eu não polinizei ela. Então deixa eu voltar lá nela e vou polinizar agora, trocando o pólen de essa para aquela outra e daquela outra para essa. Aí a gente realiza a polinização cruzada. Pronto, então cá estamos novamente com nossos dedos cheios de pólen da outra flor. E agora eu vou passar esse pólen aqui nos meus estigmas, tá? Dessa minha flor que eu já tinha visitado ela. E a gente pode ver agora que os estigmas delas estão cheios de pólen. Vocês podem ver, tá? Então, essa aqui é a polinização cruzada. É quando eu pego o pólen de uma flor, de uma planta, e levo dos anteras dessa flor aqui, e levo para o estigma de outra flor, de outra planta, tá? E aí eu tô fazendo a polinização cruzada nesse caso aqui. Muito cuidado, tá, pessoal? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for manusear o pólen, tá? Pra gente não ficar derramando pólen demais, desperdiçando ele. Evitar de pegar
coletar o pólen com as mãos molhadas, porque isso estraga o pólen, tá certo? Quando a gente for passar nos estigmas, eu não vou passar de novo porque eu acabei de pegar no pólen dessa aqui, mas quando for passar nos estigmas, fazer com bastante cuidado, bastante suavidade, sutileza, porque isso aqui, esses estigmas, pessoal, eles são muito frágeis, tá? Muito frágeis mesmo. Então, qualquer movimento um pouco mais forte pode acabar quebrando o estigma e você vai ter sua polinização prejudicada, tá? Então, muito cuidado quando for fazer. Vocês viram que eu não fiz nenhum movimento grosseiro, é um movimento leve, um movimento com bastante cuidado para realizar essa polinização, tá? A polinização tem que ser feita dessa forma. Você tem que pegar o pólen de uma planta e levar para polinizar outra, tá? Isso que caracteriza a polinização cruzada, e o maracujá precisa disso. Um outro ponto muito importante que a gente tem que entender, pessoal, sobre a questão da polinização e do florescimento do maracujá é o seguinte: as flores do maracujá, normalmente elas vão abrir aí, o maracujá azedo, né? Eles vão abrir aí no meio do dia, meio-dia, 2 horas da tarde. Aqui na nossa região varia de acordo com a época do ano, inclusive. Quando tá muito sol, quando tá no pico do verão realmente, aí o florescimento acaba sendo um pouco mais cedo, 1 hora da tarde, meio-dia e meia já começam a abrir as flores. Quando está numa época mais nublada, entrando no inverno aqui, como vocês podem ver, está bem nublado hoje, está até chuviscando, as flores abrem um pouco mais tarde, próximo das 2 horas, tá? Então o que acontece? O ideal é que você não espere para fazer a polinização, tá? Abriu as flores, vá lá e faça a polinização, comece a fazer sua polinização, tá bom? Para que você não tenha perdas, porque muitas vezes acaba que algumas pragas vão lá, por exemplo, algumas abelhas. A abelha não é praga de forma geral, tá, pessoal? Mas o maracujá atua como praga porque rouba o pólen do maracujá. Então, se na sua região você tem aí problema com abelha sem ferrão, por exemplo, é interessante que você não perca tempo de fazer a sua polinização. Vá lá e faça ela a partir do momento que as flores começarem a abrir, para você não dar chance para as abelhas irem lá e roubar esse pólen das suas flores, senão você vai acabar tendo sua polinização prejudicada, tá? Porque a gente tem que entender também que quanto mais pólen nós depositamos nas nossas flores, pessoal, quanto mais pólen nós carregamos de uma flor para outra, mais rendimento de polpa nós vamos ter, porque cada grão de pólen que é fecundado ali, cada óvulo que é fecundado pelo grão de pólen, pessoal, vai gerar uma semente, e a semente vai ter aquela película que forma a polpa do maracujá, tá? Então, a quantidade de pólen que a gente vai carregar da flor é muito importante para a qualidade dos nossos frutos, tá? Um outro detalhe muito importante, pessoal, que a gente não pode deixar passar batido aqui, é o seguinte: não sei se vocês repararam, mas no início do vídeo eu falei que a gente precisa fazer a troca de pólen entre plantas diferentes que não tenham parentesco. O que eu quero dizer com isso? É o seguinte: aqui no nosso pomar a gente não tem essa preocupação, porque a gente compra sementes certificadas de cultivares, tá? Da Embrapa, no caso. E essas cultivares, essas sementes que a gente compra para fazer nossas mudas, elas já vêm selecionadas. Então a gente tem diversidade genética ali garantida, tá? Mas muita gente começa seu pomar de maracujá comprando maracujá do supermercado, por exemplo, né? Da feira e tudo mais, e pega as sementes desse maracujá que comprou e faz suas mudas. Qual é o problema disso aqui, principalmente para plantios comerciais? É que se você pegar sementes do mesmo fruto, pessoal, você não tem variabilidade genética, pouca variabilidade, vamos dizer assim, tá? E você acaba tendo um parentesco das suas mudas, e isso prejudica muito a sua polinização, reduzindo muito o potencial de vingamento dos seus frutos, tá? Então o ideal para você que está fazendo um plantio comercial é comprar sementes recomendadas. A gente tem vídeo falando sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição, no comentário fixado, para vocês saberem quais sementes nós compramos, tá? Mas o que acontece? Se você por algum motivo não quer comprar as sementes certificadas, ou não conseguiu comprar por algum motivo, enfim, e você tiver que usar sementes aí da feira, de frutos da feira, no caso, de frutos do supermercado, escolha semente de frutos separados, tá? Pegue uma semente desse fruto aqui, depois vá lá em outro fruto que você coletou e pegue outra semente dele, e por aí vai. Varie os frutos de quais vocês estão coletando as sementes, para que você pelo menos reduza o risco de pegar frutos da mesma planta, né? Pegar sementes de frutos da mesma planta. E aí você acaba mitigando um pouco esse problema, esse risco, tá certo? Porque a probabilidade é muito pequena de, se você escolher frutos separados,
que ele seja da mesma planta. É muito improvável que isso aconteça, tá? Então, se você for fazer tomar essa decisão de pegar esse tipo de semente, escolha de frutos separados, tá? E frutos diferentes. Pessoal, deixa eu só abrir um parênteses aqui nessa explicação para falar um pouquinho mais sobre o florescimento, porque eu acho que a gente não falou o suficiente aqui no nossa série de vídeos, né? Então, o que acontece? Essa etapa de florescimento do maracujá, pessoal, é uma etapa que vai determinar a nossa produtividade. Porque quanto mais flores nós tivermos, mais frutos nós podemos ter, tá certo? E o manejo dessas flores, da polinização, é crucial para a gente ter alta produtividade, tá? Então a gente tem que polinizar corretamente essas nossas flores. No entanto, não é só a polinização que vai garantir o vingamento. A gente tem que ter a adubação correta das nossas plantas para que a gente consiga, além da polinização ser concluída com sucesso, ser bem sucedida, a gente também tem o vingamento e o desenvolvimento bom desses frutos, tá? Outro ponto muito importante é a irrigação, tá? É a disponibilidade de água, tá? A nossa planta ela precisa essa demanda hídrica seja atendida. Caso contrário, se o maracujá começar a sofrer um estresse hídrico, ele começa a abortar as flores e os frutos começam a não se desenvolver da forma que deveriam também, tá? Aqui no nosso pomar, graças a Deus, a gente não tem problema com vingamento de frutos. Nossos frutos eles vingam bem, as nossas plantas elas soltam bastante botões florais, como eu já mostrei aqui várias vezes para vocês. Então a gente não tem esse problema, graças a Deus, porque a gente tem uma irrigação bem dimensionada, uma irrigação funcional, uma irrigação que supre a demanda da nossa planta, tá certo? E como é que a gente conseguiu resolver tudo isso, tá, pessoal? Como é que a gente consegue a cada dia, inclusive, melhorar o nosso sistema de irrigação para a gente fornecer de forma cada vez melhor água para essas nossas plantas, atender cada vez melhor a demanda hídrica delas? A gente é aluno do Irriga Brasil, tá, pessoal? A gente é aluno do Irriga Brasil. O Irriga Brasil ele é um curso do Dr. Enoque Irrigação, um grande especialista de irrigação aqui no Brasil. E esse curso, pessoal, ele é muito interessante para quem é produtor, porque é um curso simples, prático, objetivo. Ele realmente vai lá para ajudar você a dimensionar seu sistema de irrigação, ajudar você a escolher os seus componentes do sistema de irrigação, saber quais são os melhores para a sua situação ou para outra, tá? Os prós e contras de cada um deles, né? Então ele explica realmente tudo isso de forma muito simples, tá? Isso tem ajudado muito a gente no nosso sistema de irrigação, aqui no nosso manejo de irrigação, tá? Muito mesmo, tanto para o maracujá, quanto para o açaí, quanto para outras culturas. Então, o que acontece? A gente fez uma parceria com o Dr. Enoque Irrigação para disponibilizar um link para quem é inscrito aqui do canal, se inscrever também no Irriga Brasil, para aproveitar todos esses benefícios, aproveitar realmente tudo que o Irriga Brasil pode proporcionar para a gente, tá? Então aqui vai estar na descrição e no comentário fixado o link do Irriga Brasil, você vai lá, se inscreve, tá bom? Eu tenho certeza que vai ajudar muito você, porque nos ajudou demais. Bom, pessoal, então esse aqui foi um videozinho dando continuidade na nossa série de vídeos sobre o pomar do maracujá do zero, mostrando para vocês um pouquinho essa polinização, né, essa etapa que é fundamental para a gente atingir altas produtividades na cultura do maracujá. Espero que tenha ficado muito claro para vocês como é que faz esse manejo, porque é muito importante que esse vídeo seja útil para você. O nosso intuito aqui desse canal é compartilhar a experiência e ajudar outros produtores, tá bom? Então aproveita para se inscrever se você ainda não se inscreveu, deixar seu like e agora aquele comentáriozinho que você me prometeu no início do vídeo, tá bom? Pessoal, vamos ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e até lá!